O câncer de intestino é uma das doenças que mais preocupam a população atualmente. Caracterizado pelo crescimento anormal das células do intestino, pode causar obstrução intestinal, dor abdominal, sangramentos, perda de peso e mau funcionamento de outros órgãos. As principais causas do câncer de intestino são falta de exercícios físicos, consumo excessivo de álcool e tabagismo. Além disso, histórico familiar e algumas doenças inflamatórias intestinais também são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. O tratamento do câncer de intestino envolve cirurgia para a remoção do tumor e, em alguns casos, radioterapia e quimioterapia. Mas é muito importante lembrar de manter hábitos saudáveis para prevenir a doença, como uma dieta rica em fibras, atividades físicas regulares, evitar o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas em excesso e realizar exames preventivos. Para saber mais sobre o assunto, fique com a gente no Bendita Hora. Viu só, minha gente? Aqui foram só um pequeno diagnóstico aí de possíveis causas, né? Você vai querer saber mais, não quer? Eu também quero. Não perca, é um assunto muito bom, o doutor já está aqui. Já já o padre vai apresentar ele para você. Muito bem, aqui o padre, eu tenho o prazer aqui, mais uma vez, hein? Ele estava me lembrando que ele já veio aqui no meu programa, eu precisei fazer rebobinar aqui a fita. O nosso querido doutor André Augusto Pinto, é isso mesmo, que ele é cirurgião geral. Doutor André, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, padre. Mais uma vez estamos aqui para tentar elucidar aí algumas coisas. Muito bem. Doutor, esse assunto é um assunto assim que realmente vem chamando muito a atenção nos últimos tempos. A gente percebe, e até muito próximo de nós, muitos casos de pessoas que estão tendo câncer de intestino. E claro que o câncer sempre existiu, também o câncer de intestino, mas a gente parece que nós nunca vimos com tanta frequência vem aumentando essa doença no meio de nós, seres humanos, ainda mais aqui no Brasil. Doutor, segundo a sua experiência, o que é que está ocasionando no cotidiano de nós, seres humanos, e nós brasileiros também, esse aumento do índice dessa doença tão ruim, né? Um dos motivos. No frigir dos ovos é a nossa alimentação e a vida que a gente tem hoje em dia. O estresse, a agitação, ansiedade, perda de uma alimentação mais regrada. Câncer do intestino tem aumentado. O câncer do intestino, padre, é o câncer mais frequente do aparelho digestivo. É o terceiro mais frequente aqui no nosso país, tanto em homens quanto em mulheres. Só para você, para a estatística, em 2020 nós tivemos 40 mil casos de câncer de colo no Brasil, diagnosticados, fora os que a gente não diagnostica. Entendi. Porcentagem iguais entre homens e mulheres. Então é o câncer do aparelho digestivo mais frequente, é o terceiro mais frequente no nosso país. E tem aumentado porque a gente come errado e tem uma vida muito estressante, a obesidade é um fator importante, tabagismo, etilismo. Então a gente para de fazer atividade física, a gente tem uma vida muito sedentária, a obesidade tem crescido muito, a obesidade é um fator muito importante também para o câncer de colo. Além de comer errado, alimentos muito processados, muita carne vermelha, a gente deixa de comer fibras, verduras, saladas, legumes, e isso tudo vai ocasionando o aumento de chance de ter câncer do intestino. Daqui a pouco nós vamos falar sobre quais são os exames mais específicos para a gente diagnosticar essa doença. Porém, eu acho assim, acho que é um ponto que é muito importante também para os nossos telespectadores. Dor de estômago, gastrites, úlceras, isso é uma coisa muito comum em qualquer ser humano. Às vezes as fezes de nós, seres humanos, às vezes ela é irregular, às vezes ela está, vamos falar aqui bem no dito popular, às vezes ela está durinha, às vezes ela está mole, às vezes ela está desinteria, às vezes ela está volta normal. Então, se a gente fosse levar em consideração dor de estômago ou uma gastrite, eu já estou com câncer. Não, não é assim. Eu acho que, como o senhor falou, nós comemos, nós somos seres humanos, precisamos comer. Às vezes alguma comida não está legal, às vezes você já tem uma gastrite. Sim. Né? Então, assim, para que a pessoa possa perceber qual é o perigo, que pode ser um sinal, mas ainda sem levantar nenhum tipo de transtorno. O que está acontecendo com o ser humano que já pode estar avisando que ali
já pode estar tendo um começo de um câncer de intestino. Padre, os sintomas do aparelho digestivo, das doenças do aparelho digestivo, podem ser muito parecidos. Mas assim, alguns sintomas a gente tem que perceber logo. Primeiro, sangue nas fezes. Dor para Normalmente está saindo um pouco de sangue. Um pouco de sangue. Às vezes sangra um pouquinho, suja o papel, pode ser alguma doença... Mas não pode ser também hemorroida? Pode ser também hemorroida, mas pode ser um câncer de reto, que é frequente também. Então assim, quem vai diagnosticar, quem vai fazer essa diferenciação? É o médico. Então, começou a ter sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, começou o intestino ficar muito preso, nunca tive intestino preso, agora começou a ter. Sempre meu intestino funcionou normal, agora ele está muito solto, comecei a ter dor para evacuar, dificuldade para evacuar, evacuei e ainda senti que tinha alguma coisa. Quando você começa a ter distensão abdominal, quando você começa a ter anemia é um fator também de câncer do intestino. Anemia que o senhor fala é fraqueza. Fraqueza, queda do estado geral, dor abdominal, todos esses sintomas. Outra coisa importante, a alteração do aspecto e do tamanho das fezes. Fezes mais afiladas, fezes mais finas. As fezes eram normais, agora elas estão saindo fininhas. Isso a gente tem que pesquisar. Podem ser outros processos inflamatórios do intestino, podem ser outras doenças, mas a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Porque elas que o senhor falou, elas são muito parecidas, que às vezes pode ser apenas uma gastrite. Isso, principalmente naqueles pacientes acima dos 40, 50 anos, onde o câncer do intestino é mais frequente. Você começou a ter sintomas, procure um especialista, não deixe, porque o câncer do intestino, se diagnosticado precocemente, ele tem até 90% de chance de cura. Olha, isso é muito importante que o doutor está falando. Inclusive, doutor, só para complementar, nós temos um VT, porque o senhor entrou nessa conversa que eu penso que vai ajudar muito a entender melhor o que o senhor acabou de falar. Dá uma olhadinha nesse VT aí, gente. Dá uma olhada. Em janeiro de 2023, a cantora Preta Gil anunciou em suas redes sociais que iniciou um tratamento contra um câncer no intestino. Segundo especialistas, como a descoberta ocorreu precocemente, as chances de cura são altas. O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento mais eficaz e menos invasivo. Por isso, é importante que as pessoas realizem exames de rastreamento, como a colonoscopia, para detectar precocemente possíveis lesões no intestino. Em casos de sintomas ou histórico familiar, os exames devem ser realizados cada vez mais cedo. Com o diagnóstico precoce e tratamento adequado, as chances de cura aumentam significativamente. Por isso, fique atento aos principais sintomas de anomalias intestinais. Tá vendo, gente? Isso aí é um dos exemplos de pessoas famosas, né? Temos outros também que já acabaram, outros artistas também famosos que tiveram esse problema. Então, doutor, é realmente essa questão de... Mas assim, nós brasileiros, ainda mais nós homens, eu mesmo, eu estou precisando fazer a minha colonoscopia, a gente vai protelando. Eu acho que a minha última vez que eu fiz, faz uns 2 anos atrás, quase 3, que eu fiz a última vez. E nós homens somos um pouquinho mais relaxados em comparação às mulheres, não é? Porque assim, a gente fica aquela coisa, eu vou no médico, eu tenho que fazer, vai buscar, vai encontrar. Doutor, como trabalhar um pouquinho a cabeça? Eu sei que isso aí é uma questão difícil, não é de uma hora para outra. Como trabalhar essa coisa de você fazer exames mais frequentes para poder prevenir uma possível câncer como esse aí? O câncer do intestino, principalmente do intestino grosso, no começo ele é assintomático, ele não tem qualquer sintoma. Começou a ter sintoma, precisa fazer o exame. Caso contrário, a partir dos 45 anos, tanto homens quanto mulheres tem que fazer a sua colonoscopia, que é o exame mais indicado, porque além dele fazer o diagnóstico, ele pode fazer o tratamento, porque o câncer do intestino começa com um pólipo intestinal, que é aquele pólipo que está aparecendo ali, aquela verruguinha do intestino. Entendi. É uma alteração celular, ele começa a crescer, no começo que ele está crescendo, que ele é pequeno, você não percebe, ele não dá sintoma nenhum. Muitas pessoas têm, quando vão fazer colonoscopia, pessoas têm. Fala, a senhora está com isso, o senhor está com esse, como é que chama? Pólipo. Pólipo. E aí tem que extrair ele. A colonoscopia é importante porque além de fazer o diagnóstico, ela já faz essa ressecção, já faz essa extração do pólipo. E aí você vai acompanhando de
Geralmente ele começa benigno, ele vai malignizando conforme o tempo. Entendi. No começo ele começa como pólipo inflamatório, vira um adenoma e aí vira um adenocarcinoma, que é o tumor maligno. Perfeito. Você fazendo o diagnóstico precoce, ele é benigno, você vai repetir a colonoscopia depois de 1 ano, se você não tiver nada depois de 2 anos, se você não tiver nada de 3 em 3 anos, e o que a gente preconiza é exames, se o paciente é assintomático, de 5 em 5 anos. Se ele tem história na família, 30% das pessoas que têm câncer de intestino já tem alguém na família que também tem. Já tinha também. Né? Então você tem que diagnosticado alguém da sua família, parentes de 1º grau, você precisa fazer a colonoscopia imediatamente e de 3 em 3 anos. Muito importante que o doutor está colocando para nós aqui, doutor André, aliás, um ótimo médico, viu, gente? Um ótimo senhor. Olha só, ele é cirurgião geral, ele tem toda uma propriedade de falar sobre esse assunto aí. Você ia complementar alguma coisa, doutor? Não, assim, tanto homens quanto mulheres, porque as mulheres vão mais ao médico, porque vão fazer acompanhamento ginecológico anual. O homem é meio preguiçoso para isso. O homem é vira-lata mesmo com esses negócios. Exatamente, aí, viu? Não... mas precisa ir. Precisa ir. É um exame que você faz com sedação, é um exame que você vai dormir durante o exame, você faz não vai sentir nada. Preparo é um pouquinho chato, vamos falar a verdade, a gente precisa falar a verdade, você tem que limpar o seu intestino, então você vai tomar umas medicações que vão limpar o seu intestino, isso é um pouquinho chato, mas dá para aguentar. É muito melhor isso do que uma cirurgia, do que uma quimioterapia, do que uma radioterapia. Então façam os seus exames a partir dos 45 anos. Se você tiver história familiar, assim que você fez, alguém da sua família foi diagnosticado, você faça também. E depois de 3 em 3 anos. Doutor André, nós temos aqui um VT que parece ter uma pergunta aí que tem nossos telespectadores já estão entrando em contato, aproveitando a sua presença. Vamos olhar aí a perguntinha no VT. O exame de próstata pode constatar o câncer de intestino? Doutor, a próstata, no caso dos homens, né, que fica muito perto ali do ânus, etc., não sei se está próximo, eu já não sou médico, um exame de próstata pode constatar o câncer de intestino? Dentre os exames para diagnóstico do câncer de próstata, existe o toque retal, que é um exame que o médico, que o urologista faz. E se ele sentir que nesse toque retal existe algum abaulamento, alguma tumoração no reto, ele pode encaminhar para o proctologista, mas são especialidades diferentes. Quem cuida da próstata é o urologista. Certo. Então, assim, você pode diagnosticar o câncer do intestino se ele for baixo, se ele for na região do ânus, do reto, se ele for mais alto, se ele for numa parte mais elevada do intestino, porque o intestino grosso tem quase 3 metros, ele não consegue diagnosticar. Apesar que para nós, os homens, né, a questão da próstata, ela está muito ligada à parte do ânus também, né? Sim. Por isso que às vezes a gente tem que fazer... Abaixo do intestino. Abaixo do intestino. Por isso que tem um exame de toque para nós homens, que é desconfortável para nós homens fazer isso, que a gente não... Ainda mais que não está acostumado, né, doutor? Fica todo inibido, mas precisa fazer, porque ali ele é... Mas ele é mais importante, ou ele é tão quanto ou menos importante do que o PSA. Porque o PSA é um exame de sangue que também dá para fazer um diagnóstico apenas da próstata, né? O PSA é um importante exame para você, se esse exame do PSA vier, é um screening. Se você é uma pesquisa, você faz o PSA, ele está um pouco aumentado, precisa fazer o exame de próstata. Dependendo do caso, você faz um ultrassom ou uma tomografia da região, e às vezes biópsias seriadas para fazer diagnóstico de próstata, do câncer de próstata. Muito interessante. Gente, tá vendo? Vocês estão gostando aqui? Olha, já são assuntos muito importantes. Eu acho que é bom só salientar, né, doutor? Porque a população, ela precisa também estar encorajada para enfrentar os exames. Como foi dito aqui, como é uma área do nosso corpo que ela pode confundir, né? Por exemplo, a gastrite, a pessoa às vezes ela está com muitas dores estomacais. O que a gente mais escuta é, eu comi alguma coisa, eu não estou legal do meu estômago, já faz uma semana que eu estou com o meu estômago doendo, tive um pouco de diarreia durante a semana, etc e tal. Veja, tem que ter calma, mas tem que ficar... Eu acho que tem que falar para o povo primeiro. Se são coisas que normalmente, de vez em quando acontece com você, primeiro calma. A partir do momento que isso está se permanecendo por muito tempo, né, doutor? Assim, passou mais de uma semana, 2 semanas, você ainda continua com aqueles sintomas, aí sim é bom procurar um médico, não é isso?
Sintomas esporádicos todo mundo pode ter. Comer alguma coisa diferente, ter uma dorzinha de estômago, uma azia, queimação, comer alguma coisa mais gordurosa, uma coisa fora de casa, mal acondicionada, pode ter uma diarreia. Ficou muito tempo sem comer fibra, foi viajar, mulheres quando viajam têm o intestino mais preso, então às vezes ficam com o intestino mais preso. Mas se esses sintomas persistirem por muito tempo, intestino mais preso ou muito solto, sangue nas fezes, dor abdominal, dor prevacual, alteração do aspecto das fezes, precisa procurar um especialista, porque a gente tem que prevenir. É muito mais fácil prevenir do que tratar, né? Se a gente não faz manutenção do carro, o que acontece? Não, se ele quebra numa estrada, ou se ele quebra... Já era, né? Dá Risco um trabalho muito grande pra gente. Estou amando falar aqui com o doutor, viu? Doutor André. Doutor, nós temos aqui um VT que vai falar um pouquinho sobre o tipo de alimentos que aumentam o risco da doença. Vamos verificar? Dá uma olhadinha, gente. Importante, hein? Alguns alimentos podem contribuir para a ocorrência de câncer de intestino. E para alertá-los do risco de seu consumo excessivo e alimentar a sua curiosidade, aqui vão comidas responsáveis pelo aumento do risco da doença em seu organismo. Carnes, principalmente de vaca, porco e cordeiro, pelo seu alto índice de açúcares adicionados e baixa presença de fibras. Alimentos processados também devem ser evitados, pelos seus conservantes e corantes. Bebidas açucaradas são outro perigo para a saúde, graças ao valor calórico do ingrediente açúcar. Então, vai diminuir o consumo destes alimentos? Mais dessas coisas, sempre falo, quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta de uma gordura de vez em quando, um biscoito? Quem é que não gosta de um cordeirinho com um molho de hortelã em cima? Quem é que não gosta? Só se for gente que está morta, morreu. Ela morreu, não gosta, mas acabou. Doutor, mas é importante a gente saber que isso daí a gente tem que diminuir bastante, não é? Todo mundo gosta. Uns gostam mais de um tipo de alimento do que outro, né? Mas vamos falar a verdade, são os excessos que fazem mal. Os excessos. São os excessos que fazem mal. Então, tem pessoas que comem só carne vermelha, carne gorda. Então, assim, as gorduras, as frituras, os enlatados, os embutidos, as comidas com muito açúcar, né, os doces, aumentam porque aumentam o risco de câncer e aumentam... A obesidade é um fator importante. Então, hoje a gente come muito errado e a obesidade é um dos maiores fatores de aumento do câncer do intestino. E aí eu vou falar uma coisa que eu também gosto, mas assim, sabe uma das causas mais importantes da carne vermelha, que faz mais mal? A carne vermelha é feita em altas temperaturas. Aumenta a chance, porque isso altera a fibra da carne e aumenta a chance de ter câncer. Existem alguns trabalhos que mostram que o churrasco em excesso pode aumentar. Em excesso, né? Eu adoro, hein? Pô, quem é que não gosta? Eu adoro um churrasco, mas churrasco em excesso, as carnes feitas em temperaturas muito elevadas, existem alguns trabalhos hoje que mostram que aumentam também a chance de câncer do intestino. Então, assim, não pode deixar de comer um churrasquinho? Não pode deixar, mas não vai comer churrasco todo dia. Come uma carne mais cozida, come uma carne branca, come um outro tipo de alimento, come uma verdura, uma salada, legumes, troca tudo que é farinha branca por farinha integral. Esses alimentos que são tipo castanhas, esses assim? Esses ajudam, porque essa é uma gordura boa, essa diminui o colesterol, essa não tem problema. Mas as carnes, principalmente as carnes insaturadas, dos fast foods, dos salgadinhos, são essas que fazem mal. Doutor, castanha não. É importante, olha, por exemplo, o exame da colonoscopia, que o senhor colocou muito bem, que tem todo um preparo, ele é muito bom porque ele vai fazer uma verificação interna, né? Até para fazer aquela... Pode ter que ter esse pólipo, né? Pólipo, o pólipo intestinal. Mas assim, qual é a diferença de você fazer a colonoscopia com o exame de fezes, por exemplo? Eu vou fazer um exame de fezes para ver se tem algum sangramento nela. Qual dos dois... Os dois são muito importantes, fazer os dois, ou se você faz o de fezes e verificou que está tudo ok, há necessidade de fazer a colonoscopia? Há necessidade de fazer a colonoscopia.
Você faz o exame de fezes, tem que fazer um exame específico, que é pesquisa de sangue oculto nas fezes. Certo. É esse exame que pode diagnosticar alguma doença do aparelho digestivo. Você pode ter, não só com esse exame positivo, você não pode ter só câncer do intestino. Você pode ter um processo inflamatório intestinal, pode ser uma diverticulite, pode ser uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite. Então, esse exame vai falar para você que você tem algum problema no intestino. Mas é a colonoscopia que vai fazer o diagnóstico. E a vantagem da colonoscopia é que ela faz diagnóstico e faz tratamento, porque ela faz a retirada do pólipo, que é o mais importante. Então, de novo, é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positivos, pode ser uma hemorroida também, uma hemorroida interna que tem algum sangramento que você não está percebendo. E muitas pessoas têm. Muitas têm, quase 40% da população tem algum grau de hemorroida. Hemorroida é uma veia que fica dilatada de noite, a gente pode vir aqui e falar só disso em outra data. Eu acho que é importante. É um tema interessante, mas então você tem um sangramento nas fezes, deu no exame, pode ser uma hemorroida interna, uma hemorroida externa. Tem que ter calma primeiro, mas vai procurar um médico. Às vezes o melhor exame é a colonoscopia, gente. É o melhor que tem. Agora, tem um paciente, 80 anos, mais idoso, que tem outras doenças, é hipertenso, é diabético, às vezes fazer uma limpeza do intestino vai causar algum problema. Faz primeiro pesquisa de sangue oculto nas fezes. Sim. Deu positiva, aí a gente conversa e fazer a colonoscopia. No paciente jovem, no paciente rígido, faça colonoscopia. Gente, vamos fazer colonoscopia todos, né? Inclusive eu, Padre Marcos, e tanta gente, jovens precisam fazer também. Principalmente pessoas acima dos 45 anos, né, doutor? Que acho que é melhor ainda, né? Mas a mulher é melhor vir ter um pouquinho antes, hein, doutor? Você não acha, não? Depende se tem história familiar ou algum sintoma. Se tiver, já vai logo antes, né? Caso contrário, com 45, tanto homens quanto mulheres. Há 10 anos atrás, a gente mudou o protocolo. Antes a gente fazia com 50 anos. Mas o aparecimento de câncer começou a subir tanto, crescer tanto? Começou a aumentar tanto e a idade começou a diminuir tanto. Vou contar um exemplo que eu tive no consultório. Que é importante para as pessoas saberem. Não é para assustar ninguém, mas é para saber. Uma paciente minha do consultório, sexo feminino, passou em consulta comigo em novembro do ano passado. Estou tendo sangue nas fezes, estou tendo alteração do hábito intestinal, tive um quadro de diarreia. 36 anos. 36 anos. Falei, mediquei, porque ela estava muito sintomático, pedi uma colonoscopia em alguns outros exames. Ela não fez, melhorou do quadro geral e não fez. Voltou agora em maio, no começo de maio, começo desse mês. Doutor, meus sintomas pioraram, não sei o quê, estou com fraqueza, mal-estar. Fiz a colonoscopia, o médico da colonoscopia, que é um colega, já me ligou e falou assim, André, sua paciente está com câncer avançado do intestino, já espalhado para outros órgãos. Meu Deus do céu. Então, assim, se ela fizesse o diagnóstico há 6, 7 meses atrás, o tratamento seria o prognóstico seria muito melhor. Ela já tinha histórico já na família? Ela não tinha histórico, mas ela tinha sintoma. Tinha sintoma, né? Então, assim, já tinha sintoma que já eram sintomas que não tá frequentes de sangramento, quadros de diarreia. Ela não fez o tratamento porque melhorou, achou que não era nada. Agora, 6, 7 meses depois, está com câncer avançado do intestino. Que coisa. E a gente vai operar, vai tratar, mas vai ter que fazer quimioterapia, outros tratamentos que poderiam ser muito melhor tratados e evitados se ela tivesse feito um diagnóstico há 7 meses atrás. Então, a gente não pode perder a chance de se tratar. Não sei se vai dar tempo. Tem como mostrar aquele VT de prisão de ventre? Vamos dar uma olhadinha, gente. Isso aqui é muita gente reclama disso aí, doutor. Dá uma olhadinha nesse VT aí. A prisão de ventre, também conhecida como constipação, é um problema comum que ocorre quando há dificuldade em evacuar de forma regular. Pode ser causada por diversos fatores, como dieta inadequada, falta de fibras, baixa ingestão de líquidos, falta de atividade física, efeitos colaterais de medicamentos, mudanças na rotina, estresse, entre outros muitos fatores. Existem outras medidas que podem ajudar a aliviar a prisão de ventre. Consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas e sementes. As fibras ajudam a adicionar volume às fezes e facilitam seu trânsito pelo sistema digestivo.
A hidratação adequada é essencial para o funcionamento normal do sistema digestivo. Beba água regularmente ao longo do dia. Alguns alimentos podem contribuir para a constipação em algumas pessoas, como produtos lácteos, alimentos processados, alimentos ricos em gorduras e alimentos com baixo teor de fibras. Se a prisão de ventre persistir por um longo período de tempo, causar desconforto significativo ou estiver associada a outros sintomas preocupantes, é importante procurar um médico para avaliação adequada e orientação específica. Lembrando que essas são apenas medidas gerais e que é sempre importante consultar um profissional de saúde para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado às suas necessidades. Olha aí, gente, vocês estão percebendo que são assuntos que nós estamos tratando aqui e o doutor está deixando isso muito claro. Calma, mas tem que ter atenção, tá? Porque muitas pessoas também têm prisão de ventre, mas como foi dito aí, às vezes se alimentou, está se alimentando mal, não está comendo muitos legumes, vai comendo aquelas comidas muito fortes, dá realmente. Então calma, a gente aqui não é para criar pânico, é o contrário. É para que a gente entenda que existem possibilidades. Tudo que o doutor está colocando aqui pode ser, mas por isso ele está incentivando exames médicos. Doutor, essa prisão de ventre também é muito comum entre todos os seres humanos. E está muito associado à alimentação e também ao estresse da vida, né? Porque assim eu estou muito nervoso, eu também fico preso. Às vezes você não consegue... Está trabalhando, fica muito tempo no computador, tem vontade de ir ao banheiro, não vai, segura, isso prende mais. Mulher tem muito mais intestino preso, muito mais constipação. É mais comum a gente ouvir isso elas falarem. Por quê? Porque a mulher absorve 30% a mais de líquido nos tecidos. Então as fezes ficam mais ressecadas. Com a questão hormonal. Então as fezes ficam mais ressecadas. A mulher, tadinha, ela sofre, né, muita coisa, hein? Quanto mais ressecadas as fezes ficam, mais tempo elas demoram para chegar até o reto. Quanto mais delas demoram para chegar ao reto, mais o organismo absorve água, mais as fezes ficam ressecadas. Então, tem crianças, tem mulheres que têm obstipação intestinal, constipação intestinal, intestino preso desde criança. Então, assim, 3 coisas, principalmente para as mulheres, para ajudar o intestino a funcionar melhor. Sim. Tomar bastante líquido, pelo menos 2 a 3 litros de líquido por dia. Comer bastante fibra, trocar tudo que é farinha branca por farinha integral, arroz integral, pão integral, comer bastante verdura, salada, legumes, fibras em geral, germe de trigo, farelo de trigo e fazer atividade física, porque a atividade física estimula o seu intestino a funcionar. E fazer uma dieta balanceada, esse é o mais importante. Que importante que o doutor está colocando para nós aqui. Na verdade, doutor, tudo que o senhor está falando para nós aqui também, ele está associado à prevenção. Hoje nós temos que aprender a nos prevenir. Faz os exames. Perceba que você está tudo bem, olha como o doutor falou, não deixa muito tempo, mas vai se prevenindo, vai se readaptando a se alimentar, beber muita água. A importância da água é fundamental, né, doutor? Pelo menos, não adianta você tomar bastante fibra, comer bastante fibra se você não tomar bastante líquido, porque o líquido faz as fibras aumentarem, elas dilatam, eles aumentam o bolo fecal, as fezes ficam menos ressecadas. Não te falei que a mulher absorve 30% mais água do que o homem, então ela tem que tomar pelo menos 30% mais de líquido do que o homem. É verdade. Para tentar equiparar o jogo. Agora, o senhor percebeu na sua experiência, talvez uma coisa que talvez não tem muito a ver, mas, por exemplo, hoje essa moçada aí, mas eu falo moçada, até pessoas de 50 e tal, que já está na academia, gosta de malhar, depende, porque às vezes o cara está malhando, a moça também, ela pode estar também no local de risco também para câncer, né? Ou já é menor, porque ela está se cuidando mais, doutor? Com ginástica, às vezes come coisas um pouquinho mais naturais. Geralmente, quem faz atividade física, quem cuida da sua saúde, quem quer cuidar do corpo, toma mais cuidado com a alimentação. Tá. Então, toma mais líquido, faz uma dieta mais balanceada, come mais fibra e acompanha com um nutricionista, que é importante. Sim. Então, esses não que eles não vão ter. Sim, mas já é uma possibilidade menor. Mas eu vou dizer que a incidência, com certeza, elas são menos obesas, vão ter menos ingesta de alimentos muito calóricos, muito gordurosos. Então, isso faz com que você diminua a chance
de ter câncer uma do doença intestino. dessa. Mas, quem sabe, você tem história familiar, um fator genético. Entendi, que entra Então, naquilo. tem todos. Às vezes um pessoal é um atleta, Pelé, Pelé, né, meu, que foi... Acabou tendo Morreu. uma doença, de câncer do intestino. câncer de intestino. Complicações do câncer do intestino. Doutor, o senhor é maravilhoso. De verdade, sim, sem demagogia, gostei demais, porque o senhor explica muito bem e a gente percebe que o senhor tem muito conhecimento. E acalma a gente também, né? É importante o médico, ele tem que falar a verdade, ele não pode deixar de falar, ele não pode omitir, mas ele tem que explicar no geral para que as pessoas falem, calma, vamos investigar, vamos ver, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, por isso a importância de fazer os exames. Doutor André, Deus abençoe, nosso programa termina aqui e quem sabe uma próxima vez a gente volta. À disposição, padre. Muito obrigado. Maravilhoso, doutor. Pode dar salve de palmas pro doutor, é muito bom. Não, tem que aplaudir mesmo esses grandes profissionais aí. Gente, e aqui o padre fica por aqui, logo mais às 19h30, missa comigo, minhas redes sociais, Padre Marcos Roberto Pires, tá ok? Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Tchau.